E nós vamos fazer contato com a jornalista, doutora em comunicação pela UNB, professora da Universidade Federal do Ceará, onde coordena o TELAS, Laboratório de Economia, Tecnologia e Políticas de Comunicação, Helena Martins. Bom dia, Helena. Bom dia a todos e todas. Parabéns por essa iniciativa também de promover mais esse debate. Helena, o relatório do senador Renan Calheiros, da CPI da Covid, faz recomendações de alterações legais que serviriam em tese para combater a disseminação de fake news. Mas, segundo diversas entidades que trabalham pela democratização da comunicação, há erros nas orientações que são listadas ali. Qual sua análise em relação ao que foi proposto pelo relator, Helena? Então, primeiro eu acho que é fundamental considerar, né, que esse tema realmente veio se tornando muito problemático nesse contexto da pandemia, né? A desinformação causou efetivamente milhares de mortes no Brasil e no mundo, e é uma questão que tem que ser enfrentada, né? Então, acho que saudar primeiro o trabalho da CPI de uma maneira geral, né, sobre a pandemia no Brasil, especificamente também por trazer à tona esse tema em um capítulo que tem mais de 200 páginas, né, sobre desinformação. Agora, muitas vezes, no afã, né, com a iniciativa de tentar resolver problemas complexos por meio de uma legislação, erros podem ser produzidos. E, na nossa opinião, minha, do Intervozes, da Coalizão de Direitos na Rede, de diversas organizações que estão acompanhando o tema, há muitos problemas nas propostas, né, de legislação apresentadas no relatório. Por exemplo, há um conceito muito vago de desinformação, há uma discussão sobre isso, né, dificuldade mesmo de conceituar o que é desinformação. Há uma lógica que se propõe a aperfeiçoar a identificação de usuários e perfis nas redes sociais, que vai desde exigir registro de CPF, no nosso ver, o que pode fragilizar ainda mais a proteção de dados de todas e todos nós, né, que utilizamos as redes sociais. Eu sempre brinco assim com isso. Acho que não seria natural se a gente fosse entrar num shopping, em qualquer lugar, né, todo mundo ter que entregar o seu CPF, né? Então não pode ser natural que a gente entregue os nossos dados para as plataformas de redes sociais. Além disso, tem uma lógica de criminalização tanto de quem produz quanto de quem compartilha fake news. Pode parecer também interessante, né? Mas é necessário considerar que muitas pessoas que são envolvidas no processo de circulação da desinformação não têm conhecimento de fato de que se trata de desinformação. Então, esse tipo de medida, né, que encaminha para uma resposta penal, inclusive com possibilidade de prisão por compartilhar desinformação, nos parece desproporcional, além de apostar numa saída, né, de criminalização dos usuários, deixa de ver o que o relatório, inclusive, trouxe de uma maneira bem interessante, que é os grandes que realmente partilham, produzem desinformação e constroem todo um ecossistema desinformativo, inclusive o presidente da República. Então, para o Intervozes, né, para quem está estudando esse tema, seria muito mais efetivo focar, né, na produção intencional, organizada, né, das campanhas de desinformação, do que generalizar, né, uma lógica de que todos e todas nós somos culpados de antemão e por isso temos que entregar os nossos dados e correr, inclusive, o risco de, numa interpretação do judiciário de um conceito muito difícil de ser precisado em lei, né, sermos até mesmo presos, né, por desinformação. E só para finalizar essa primeira apreciação, é fundamental considerar que o Congresso Nacional, há mais de um ano, tem debatido, né, junto com especialistas os mais diversos, longamente, profundamente, proposta legislativa, né, de enfrentamento à desinformação, que é o PL 2630. Né? Houve dezenas de audiências públicas já sobre esse PL, então me parece muito problemático, né, que o relatório desconsidere todo esse processo democrático de elaboração, de discussão, de refinamento, inclusive, das propostas para combater a desinformação já em curso no Congresso Nacional e proponha algo, né, simplesmente a partir dos estudos da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, que nós sabemos que teve que se debruçar sobre muitos outros temas. Né? Você toca em um aspecto interessante, Helena, que é essa
questão da criminalização, porque em geral, quando existem problemas, os nossos legisladores querem criar um tipo penal achando que vão solucionar a questão e em geral não soluciona, né? As pessoas às vezes até têm uma boa intenção, outros não, outros vivem de criações de tipos penais no parlamento, mas isso não adianta. E nesse aspecto do relatório aqui, o que é proposto, Helena, se cria um crime com pena de até 2 anos para quem divulgar notícia falsa e na prática é uma ameaça genérica, né? Porque igual aquela pessoa que circula ali, às vezes, uma informação porque não checou a informação se ela é falsa ou verdadeira com aquele que produz, com aquele que financia, sendo que para esse que financiam, inclusive já existem tipos penais, eles poderiam e podem ser responsabilizados por isso. Não dá para igualar um usuário com alguém que trabalha numa máquina de produção de fake news, Helena. Exatamente, tenho um total acordo com o teu comentário. Primeiro, assim, nós somos um país, né, que tem milhares de tipos penais e nem por isso nós somos uma sociedade mais democrática. Acho que essa aposta na lógica, né, de sempre colocar em lei, de tentar punir, inclusive com pena de prisão, desconhece os problemas que vão desde o processo judiciário até mesmo nosso próprio sistema penal, que, francamente, né, não precisa ser mais alimentado, ao contrário. E, de fato, em relação à questão da desinformação, você também tem esse problema que é da dificuldade de precisão do que é desinformação, inclusive na academia, há vários conceitos, há muita dificuldade de se apontar, porque às vezes pode ser algo descontextualizado, às vezes pode ser uma mentira, outras vezes pode ser um erro. Então, a meu ver, é muito mais efetivo e tem um risco menor de imprecisões, né, focar efetivamente na produção de campanhas de desinformação de forma organizada, financiada, etc. O outro problema que você comentou, né, que vale a pena a gente ressaltar, é de fato vivermos uma sociedade onde a educação para a mídia é praticamente inexistente. As pessoas até hoje não conhecem, de uma maneira geral, os processos editoriais, as escolhas, né, toda a lógica de elaboração das notícias, que já desde a radiodifusão também é permeada por interesses econômicos, ideológicos, né? Então, muitas vezes as pessoas pegam algum conteúdo, né, que inclusive simula um site, né, imita ali a capa do site, colocam um link parecido, né, e realmente acabam acreditando que aquilo ali é verdade. Uma população que muitas vezes também não tem sequer dados para poder acessar os links, simplesmente recebe pelo WhatsApp, porque, enfim, o WhatsApp ilegalmente, inclusive, né, não tem desconto na franquia de dados. E aí a pessoa olha aquilo ali, recebe, passa para frente sem ter nem oportunidade de abrir, ou mesmo uma cultura e também a oportunidade de buscar, né, outras informações para poder checar, para poder comparar abordagens distintas sobre o mesmo tema. Então, numa sociedade que tem esse déficit em relação à educação midiática e mesmo ao acesso, né, ao direito à comunicação, é muito problemático que a gente coloque de uma maneira genérica, né, e acabe também apontando para essa punição. O que outros países fazem é apostar muito mais nessa lógica de promoção da educação para a mídia, campanhas públicas, relação com escolas, tanto com espaços formais quanto informais também de educação, para combater a desinformação, criando o que eles chamam de resiliência da população em relação a essas campanhas desinformativas, do que, né, seguir por esse rumo do punitivismo. É importante esse aspecto que você ressalta, porque às vezes, né, alguém recebe uma informação falsa e pergunta, poxa, mas a pessoa não checou no Google? Não, a pessoa não tem nem franquia de dados, não tem nem como acessar o Google para saber se aquilo é verdadeiro ou não, né? Muitas vezes o fosso digital no Brasil é muito grande. Agora, Helena, as plataformas digitais, elas intensificaram as ações dela em relação à desinformação, principalmente após as eleições em 2018, também por conta de processos judiciais em outros países. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, teve o seu vídeo retirado do ar após denúncias, né, por conta de uma fake news a respeito de vacina recentemente. Mas essas medidas são sempre muito pouco transparentes. Isso é suficiente, de fato, para conter o problema da desinformação? A meu ver, não, e falo isso com muita segurança, porque eu, a Bia Barbosa, o Jonas Valente, né, todos os integrantes do Intervozes, produzimos para o coletivo um livro, está disponível, chama Fake News, como as plataformas enfrentam a desinformação, foi publicado pela editora Multifoco.
e nós analisamos todas as medidas das plataformas digitais tomadas entre 2018 e o fim de 2020. Primeira coisa que veio à tona, né? Não há nenhuma organização dessas medidas. As plataformas não disponibilizam, em geral, espaços, elas não tipificam, inclusive, o que elas consideram desinformação, elas não possuem, né, instâncias internas para lidar com esse tema, como comitês específicos, enfim, né? E o que nós percebemos, em segundo lugar, é que as ações elas foram tomadas sempre de uma maneira muito reativa, né, em relação às pressões da própria sociedade. Então as plataformas elas não queriam, não fizeram, né, por vontade própria, inclusive porque em geral elas não reconhecem que há um problema de desinformação, né, acontecendo, né, nos seus espaços, né. E essas medidas, né, quando são tomadas, de fato são tomadas sem a devida transparência, sem a garantia de que as pessoas, por exemplo, que venham a ter algum post retirado, tenham caminhos para questionar aquela retirada, para, enfim, inclusive repor o conteúdo, caso se chegue à percepção de que foi uma retirada equivocada, enfim. Então, o que nós percebemos ao longo de toda a pesquisa é que sim, há algumas medidas sendo tomadas, muito nessa lógica de responder à pressão, o que é importante, né? No caso da Covid, isso ficou muito evidente, né? Você tem desde rotulação de conteúdos, né? Avisos quando você vai compartilhar algum conteúdo, por exemplo, no Facebook, em relação à Covid, né? São medidas de promoção de informações, inclusive, que são importantes. Mas elas são insuficientes, e o próprio relatório da CPI mostra isso, porque, em geral, elas não chegam ao âmago, de fato, a questão do modelo de negócios dessas plataformas digitais. A desinformação, ela é alimentada também por um modelo de negócios que permite que as pessoas coletem dados, façam publicidade segmentada, produzam dark post, que é aquele post que não é sequer visível, né, para as pessoas. Eu não vou entrar lá na rede do Bolsonaro, por exemplo, e achar todos os posts que ele produziu. Alguns só aparecem para algumas pessoas. Então isso gera o problema das bolhas, né, que tem sido tão comentado. Isso faz com que eu e você provavelmente possamos não receber os mesmos conteúdos e, portanto, há todo um impacto na própria esfera pública, né, disso. E os dados, inclusive da CPI, mostram essas plataformas monetizam, quer dizer, pagam conteúdos que geram engajamento, muitas vezes conteúdos extremistas, porque as pessoas ficam lá comentando, discutindo, compartilhando, etc. E para elas, né, numa lógica de meu objetivo é lucrar e não necessariamente ter um desenvolvimento ético, né, da comunicação, para elas isso não é um problema. Então, essas plataformas elas têm mantido os conteúdos desinformativos de uma maneira geral, inclusive sobre pandemia. Já há estudo mostrando que o YouTube demorou para tirar alguns links de vídeos desinformativos, né? Há também estudos agora que mostram, inclusive, que o Twitter, né, promove conteúdos de extrema-direita. Então, assim, é um problema muito complexo e que realmente tem que ser enfrentado tendo em vista este modelo de negócios das plataformas digitais, assentado em captura de dados e assentado também nessa lógica de pagamento para ter visibilidade e para ter um direcionamento, né, muito particularizado de conteúdos. Sem enfrentar essa questão, a gente vai estar enxugando gelo. Agora, tem também a tramitação do projeto de lei 2630 de 2020, uma proposta que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que tramita na Câmara dos Deputados sob relatoria do deputado do PCdoB de São Paulo, Orlando Silva. Isso pode representar um avanço num setor que, como o Intervoz sempre denunciou, o setor da comunicação que é tão pouco regulado no Brasil, principalmente quando a gente compara a outros países, Helena? Sim, acho que pode representar um avanço, e especialmente porque fruto de um processo de diálogo com organizações especialistas, né? Digo isso porque esse projeto ele já passou por muitas fases, né? Houve momentos iniciais do projeto onde o teor vigilantista, por exemplo, era muito forte, e as medidas elas foram sendo adaptadas, foram sendo modificadas até se chegar em um projeto que tem uma parte muito, muito, muito importante, e que foi fruto dessa discussão com a sociedade civil, que é de exigência de transparência dessas plataformas. A meu ver, essa é a melhor questão, né? Imaginar que a gente tenha que ter relatórios, imaginar que a gente tenha que ter devido processo,
portanto, instituir um procedimento, né, de uma governança multissetorial em relação às plataformas, acabando com essa ideia, ou pelo menos enfrentando essa ideia, né, de que não se pode regular as comunicações. As comunicações elas já são reguladas, elas são reguladas em todo o mundo, né, inclusive no Brasil. A gente pode discutir qual é, né, a qualidade dessa regulação, mas há leis, inclusive na Constituição, sobre comunicação. E da mesma forma como a gente sempre reivindicou que a radiodifusão observasse essa regulação, né, e que se avançasse, inclusive, numa regulação mais democrática, que colocasse mais transparência nos procedimentos, né, dos setores tradicionais de mídia, agora a gente também tem esse desafio, né, em torno das próprias plataformas digitais. Alerto, né, que ainda há questões que são delicadas, que são muito sensíveis em relação a esse projeto de lei. Inclusive, na semana passada, no fim da semana passada, a Coalizão de Direitos na Rede, né, divulgou uma nota assinada também por várias organizações, né, colocando críticas a um ponto específico desse projeto, que é a ideia de rastreamento de comunicações, especialmente em aplicativos de mensagens, né, como o WhatsApp. Mais uma vez, né, algo que parece inverter a lógica de causalidade e pensar todo mundo como possível criminoso e, portanto, vai ter que se rastrear todo mundo, e não ter uma lógica de vou ter uma denúncia, vou investigar, vou buscar quem realmente pode estar promovendo essa desinformação e, se necessário, avançar sobre sigilo, enfim, através dos mecanismos da própria justiça. Então, é um projeto importante, é um projeto que tem esse avanço, né, sobretudo na consideração de que as plataformas têm que ser reguladas e também na garantia de mecanismos de transparência, mas que ainda segue em debate, né, segue em discussão, elaboração, e, obviamente, muita pressão ocorrerá até que esse projeto venha à votação. Convido, inclusive, os ouvintes, as ouvintes a acessarem o site da Coalizão Direitos na Rede, onde há mais detalhes, né, sobre essas controvérsias ainda em torno do PL 2630. E é sempre necessário lembrar também, porque esse é um debate interditado na mídia tradicional, que regulação da comunicação não é censura, Helena. Claro, é isso, né? Como é que a gente vai discutir regulação das plataformas digitais, né? Que tem uma série de complexidades, dada essa lógica da opacidade, né? Da falta de transparência, da existência de algoritmos que organizam a conversação pública, né? Se a gente ainda tem uma sociedade que, infelizmente, não debate bem nem a regulação dos meios de comunicação tradicionais, né? Eu sempre penso que o Brasil ele foi sendo atropelado pelo próprio desenvolvimento das comunicações, e os desafios foram sendo superpostos, né? A gente tem ainda o desafio da regulação da radiodifusão, continuamos tendo muitos problemas nesse campo, né? Basta ligar a TV na hora de um programa policialesco ou rádios como a Jovem Pan para a gente perceber que há muitos problemas no uso de uma concessão pública, né? Até a falta de pluralidade, de diversidade, né? Que são absolutamente necessárias para uma vida democrática. E a gente chega, né, no cenário hoje da internet, dessas plataformas digitais, somando, portanto, esses problemas, né? E acrescentando outros, que vão desde as dificuldades de acesso, se a TV já chega, né, em 98% das nossas casas, né, quando a gente olha para a internet, ainda temos quase 30% de desconectados, e muito mais do que isso, né, uma parcela muito maior com a conexão muito precária. Então você vai ter desde o problema de acesso até essas outras questões que vão surgindo, seja de desinformação, seja de discurso de ódio nas plataformas, de captura de dados, de vigilância, enfim. São muitas questões que estão postas, né, para o debate, e é fundamental que a sociedade avance, né, na consideração sobre elas. Helena, queria agradecer demais sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigada a você, todos os produtores que ficaram em contato, aos ouvintes também. Queria fazer um pouco de merchan aqui nesse Opa, momento, por mas favor. por uma ótima causa, né? O Intervozes tem produzido algumas pesquisas sobre esse tema, né? Lançamos um livro no ano passado que discute desde o conceito de desinformação, a sua vinculação, né, com essa conjuntura de crise política, até apontar medidas também de combate à desinformação que vão muito além dessas medidas legais que estão sendo discutidas, especialmente aqui no Brasil, né? Como eu mencionei, também lançamos este ano um livro sobre as medidas adotadas pelas plataformas digitais, que faz todo
um levantamento de fato dessas medidas. Isso não foi fácil, porque, como eu comentei, essas medidas estão muito dispersas, né? Então, para quem estuda o tema, para quem se interessa, quer saber sobre isso, pode procurar lá também, são materiais que estão disponíveis para download. Então, podem procurar o site do Intervozes para conseguir acessá-los. Além disso, eu queria só terminar fazendo esse convite, né? É fundamental que a sociedade se engaje nesse debate. Ele é um debate sobre o presente e sobre o futuro da nossa vida em sociedade. Há muitas questões, né, sendo discutidas, como nós pontuamos aqui, e nós sabemos que essa instrumentalização negativa dos meios de comunicação hoje é uma das principais armas da extrema-direita em âmbito mundial e também do próprio Bolsonaro, né? Estamos aí há um ano das eleições e é fundamental que a gente consiga avançar, tanto no entendimento de como funciona a desinformação, até também em medidas práticas para tanto coibir o uso dessas plataformas, como também ampliar a capacidade da sociedade de ter, né, resiliência para que não acredite, não compartilhe, não participe do circuito da desinformação. Muito obrigado, Helena. Conversamos aqui com a jornalista, doutora em comunicação pela UNB, professora da Universidade Federal do Ceará, Helena Martins. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.